Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa Escola Jesus Cristo, mais especificamente no espaço virtual da nossa Escola Jesus Cristo. Momento esse em que nos reuniríamos, se não estivéssemos na pandemia, é um trabalho intitulado, ligado ao grupo Irmãos Célia Lúcius, acontece de terça a quinta-feira, às 16 horas, até às 17. Então, nós estamos abertos de forma indireta, todos os dias. Para quê? Para tentarmos fazer as nossas comunicações, a nossa ligação, a nossa interação uns com os outros. Muitos amigos a gente provavelmente não vê há um pouco mais de um ano. Tempo esse em que foi colocado e apresentado para nós, por uma imposição de um vírus, esse afastamento temporário. Com preparação das nossas reflexões dessa tarde, nós vamos ler um capítulo, Paulo, Coríntios, capítulo 1, capítulo 13, versículo 1 a 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Essas três, mas o maior destes é o amor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, de amor e justiça, Pai bondoso, Pai de todos nós, que seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu, e que possamos cada um de nós compreender a letra, as palavras, a verdadeira letra e a verdadeira palavra que se encontra no seu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar, a esperançar, a amar, a amá-lo, Senhor, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, porque muito precisamos ainda de um roteiro, muito precisamos de um guia, muito precisamos, Senhor, encontrar o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida eterna. Ajuda-nos, inspira-nos nessa tarde, para que possamos, Senhor, fazer as reflexões e os nossos corações estejam abertos para recebê-las, Senhor. Que assim seja. Nossa mensagem de hoje, nosso texto de reflexão de hoje,
está no livro de Jesus para os que sofrem, de Clóvis Tavares. Esse livro é um bálsamo para o coração de todos nós que temos e podemos ter a oportunidade de ler cada capítulo. Hoje, em especial, o capítulo que iremos refletir chama-se Carta a Dionísio. É um capítulo muito lindo, muito que nos faz refletir, como em todos os capítulos do livro de Seu Clóvis, mas que nos faz refletir sobre o que temos feito. Ou, como diz uma mensagem de Emmanuel, repetindo a pergunta, que é uma passagem do Evangelho, em que Jesus diz assim: onde está a vossa fé? Então, a carta a Dionísio é como se Jesus estivesse nos perguntando, e seu Clóvis nos ajuda a fazer essa reflexão de onde está a nossa fé. E ele começa assim, começa com uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus. Seu Clóvis começa assim, a reflexão a partir desse versículo. Quando parti para a Califórnia, procurei um livro que me desse informações sobre a viagem. O que encontrei me explicou que, saindo do estado de Illinois, eu deveria atravessar o rio Mississippi, depois o Missouri, entrar no Nebraska, transpor depois as montanhas rochosas até a cidade de Salt Lake, deixar atrás a Serra Nevada e assim atingir São Francisco. As transformações eram exaustivas. Desculpe. As informações eram exatíssimas, em todos os pormenores relativos à viagem. Eu teria sido um cético muito desatinado se, depois de perceber que as informações eram exatas para boa parte da deixasse de crer naquelas que me orientariam no resto da jornada. Bom, seu Clóvis parte de duas reflexões. Uma, que é o Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele parte desse trecho, que são palavras de Moody, né, que seu Clóvis descreve aqui no seu livro como uma das figuras mais impressionantes do cristianismo moderno. Ele parte das palavras de Moody, que relata o fato, né, um caso de alguém que estava de partida para a Califórnia, e como muitas vezes nós, quando vamos viajar e não conhecemos o local, não conhecemos o caminho, mesmo quando às vezes a gente vai de ônibus, ou vai de avião, ou vai de carro, né, pega uma carona, mas nós sempre, quando vamos para um lugar que não conhecemos, ou que temos dúvida do percurso, mesmo com todas as placas que às vezes as estradas vão nos guiando, a gente busca às vezes aqueles livros, né, que dizem como chegar a tal lugar. E aqui é daí que ele parte, né, dizendo que se eu vou para a Califórnia, aqui o caso, ia para a Califórnia e procurou um livro que desse informações sobre a viagem, e esse livro foi dizendo como ele deveria chegar, para onde ele deve ir, tipo, siga aqui, vai ali, pare, atravesse a estrada, siga à direita, siga à esquerda, esse é o caminho. E ele diz que havia um detalhamento tão grande e tão precioso nas informações, que ele disse que não haveria por que ele ter dúvidas, né, se elas iriam orientá-los durante a jornada. Seu Clóvis começa desses dois momentos, de Jesus e desse percurso, desse caminho, desse roteiro que foi traçado para um homem que queria chegar a um lugar, e ele disse: havia tanto detalhamento, tanta verdade nesse roteiro, tanta orientação clara, que não havia por que ele ter dúvida. E aí seu Clóvis coloca, né, por uma carta a Dionísio.
Respiguei-a, meu caro Dionísio, ou seja, recolhi, apanhei, meu caro Dionísio, numa revista cristã que, recordando algumas afirmativas do mestre, transformadas em bênçãos quando postas em prática, lembra também sua palavra. Crê em mim, tem a vida eterna, a eterna. Quem crê em mim, tem a vida eterna. Mais uma reflexão aqui que seu Clóvis nos deixa. Fora o vinde a mim, todos que estão cansados, fatigados, que Jesus aliviará. Fora o exemplo de um viajor que, tendo na mão um livro de orientações tão claro, não havia por que ter dúvida. Seu Clóvis conversa com Dionísio por meio de uma carta. Como amigo, ele diz que ele tem liberdade de falar o que ele vai falar aqui um pouco mais à frente. E ele traz uma outra questão. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê no Cristo tem a vida eterna. O Senhor é meu pastor, nada, pois, nos faltará. E ele diz: igualmente, meu amigo, quero rememorar contigo, segundo o nosso velho costume fraterno, alguns ensinamentos do Senhor, de que já tens experimentado o salutar efeito. Diz assim na carta para Dionísio: teu coração, Dionísio, escutou o sermão da montanha, em sua ressonância de 20 séculos, em sua misteriosa e eterna presença. Ele começa assim: ouviste o que foi dito, bem-aventurados misericordiosos, e tem, Dionísio, procurado sinceramente semear eflúvios de tua compaixão, da tua compreensão, do teu amor em redor de teus passos. E tens sentido a felicidade dessa atitude do Espírito. Ouviste também, Dionísio, bem-aventurados mansos, e te esforças cada dia pela conquista do autodomínio e suporta contradições, e puseste uma sentinela à porta de teus lábios e tens exercitados como podes a brandura, a paciência, o silêncio e a delicadeza. Vejam bem que, como reflexão, como um chamamento, um alerta para um amigo, se começa de forma tão delicada, dizendo que esse amigo tem em seu dia a dia, a partir das bem-aventuranças, bem-aventuranças essas que constituem um extraordinário cântico para os nossos corações, cântico de amor, cântico de ternura, cântico dirigido aos sofredores. Porque as bem-aventuranças que Jesus nos apresentou é um cântico de amor, de benevolência, de compaixão para todos nós que sofremos. E na carta para Dionísio, antes de dizer o que ele gostaria de dizer, né, é colocado que ele percebe o quanto Dionísio tem, a partir das bem-aventuranças, procurado mudar o seu interior, procurado transformar a sua vida, seja com a misericórdia, seja com a brandura. E vejam bem que Dionísio consegue fazer algo que muitos de nós não conseguem, que é estabelecer uma sentinela à porta de nossos lábios e que nos impede, por meio do exercício, não falar aquilo que não devemos, ou falar de forma que não agridamos ao outro. E isto é um exercício, e para tanto é preciso termos sentinelas nos nossos lábios, sentinelas que nos alertem o tempo todo como e se podemos falar determinadas questões. Ele continua: tens evitado, assim, em tua estrada, os perigos da exaltação, da rudeza, da violência, com todos os satélites de imaturidade espiritual. Escutaste de Jesus a afirmativa de que os simples de espírito são verdadeiramente felizes e tens sublimado. E em peleja contínua aquilo que tu mesmo classificaste de ridícula
autossuficiência. Vejam bem, Dionísio pratica a brandura, a mansitude, construindo ou trazendo para a sua boca uma sentinela. Dionísio, para ser simples, ele fala, peleja dia a dia, no sentido de evitar aquilo que a gente às vezes acredita que seja maior, que seja a sua autossuficiência. E ele chama de ridícula autossuficiência. Vejam bem que Dionísio tem se exercitado e reconhecidamente aqui na carta para ele se deixa bem claro: você tem sido um homem manso, tem sido um homem misericordioso, tem sido um homem simples no seu cotidiano. Leste o episódio do moço rico em conversa com o Divino Mestre e te aproximasse dos pobres e dos deserdados do mundo de coração e bolsos abertos. Sonhas agora um tesouro no céu, longe das mesquinhas competições da ambição terrestre. Dionísio, portanto, tem utilizado seus recursos para a benevolência, para a caridade, praticado o amor ao próximo. E tem buscado estar longe e afastado daquilo que nos consome no orgulho, na vaidade, que faz querermos cada vez mais termos e termos e termos, tem se afastado das competições que a ambição terrestre nos consome a cada dia, nos provoca a cada dia. Contemplo-te, Dionísio, e noto alegremente teus esforços diários de integração com o celeste amigo. Por amor dele, tem buscado depressa adversários para a reconciliação recomendada. Diz aqui, tens largado a capa aos que já te lavaram a túnica, tens evitado o destaque nas sinagogas e não levantas os braços nas esquinas das ruas. Tens usado a mão direita na pauta do ensinamento evangélico. Tens zelado pelas pérolas da eternidade, não mais a deixando ao alcance da ignorância maliciosa, mas bem fazendo a todos como podes. Então, seu Clóvis, na carta aqui que ele nos traz a Dionísio, ele diz, ele retrata o perfil de um homem que tem buscado, ao longo de sua vida, se transformar a cada momento, em cada cotidiano. Mas por que então escrever uma carta a Dionísio? E escrever usando uma passagem do Evangelho em que Jesus disse, bem-aventurados, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que Jesus aliviará. Traça o exemplo de um viajor que, de posse de um roteiro, não tem dúvida com relação a esse roteiro. Acrescenta a sua reflexão que quem crê em mim tem a vida eterna. Por que questionar o perdão? Por que fazer esse homem parar para pensar um pouco na sua vida, se ele tem no seu cotidiano, muito mais do que sentir e pensar, tem praticado, tem transformado o hábito de fazer algumas coisas e tem concretizado em ações a cada momento de sua vida. Mas aí agora vem o motivo da carta a Dionísio. Porém, como o Senhor, na visão do Apocalipse, tinha uma coisa contra o anjo de Tiatira, não sei se é assim que fala, apesar de suas múltiplas virtudes e crescentes valores, também eu, caro amigo, noto em teu espírito um lamentável esquecimento. Somente nossa velha e sólida amizade fraterna permite, liberando-me, falar-te assim. Bom, eu fui procurar entender o que seria, perdão, só abaixando um pouco o som, o que seria esse momento do anjo de Tiatira, que eu acho que é assim que fala. E a passagem diz assim, conheço tuas obras, teu amor,
tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Então vamos trazer esta frase, esse momento, esse versículo, e vamos dizer assim, e vamos pensar na carta de Dionísio. Porém, como o Senhor, na visão do Apocalipse, essa passagem é do Apocalipse, tinha uma coisa contra o anjo da Tiatira. Apesar de suas múltiplas virtudes e crescentes valores, também, como esse momento, Dionísio precisava repensar. E aqui na passagem, numa reflexão, diz assim: ressalta-se, pois, aqui até um progresso na vida cristã dessa comunidade. Da mesma forma que aqui a carta de Dionísio ressalta todos os atos, toda a obediência, toda a resignação diante da sua vida, de Dionísio diante de sua vida, sendo manso, sendo pacífico, sendo misericordioso, abrindo mão de muitos dos seus recursos em prol daqueles que mais precisam. Mas ele diz que mesmo conhecendo todas as obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, havia algo ainda em Dionísio, assim como havia algo nessa comunidade, que continua assim. Mas da mesma forma que Jezebel, a filha pagã do rei de Tiro, induziu a idolatria a Acabe, rei de Israel, assim também na comunidade de Tiatira agem forças adversas e especialmente uma doutrina que se apresenta como se fosse divina através de rituais misteriosos, mas que na realidade desvia os cristãos para a idolatria que corresponde a um adultério espiritual. A comparação que aqui é feita não vai em função do que a continuidade do texto diz, mas de uma comunidade generosa, uma comunidade pacífica, um homem misericordioso, um homem pacífico, um homem temente a Deus, um homem que já encontrou, via as bem-aventuranças, muito do seu caminho, muito da verdade eterna. No entanto, havia algo ainda, e é esse algo de um amigo para o outro amigo, que temos a liberdade, podemos falar, fala-se assim para Dionísio: pelo seu esforço em cumprir o ensino sagrado, tem visto com a realização da palavra, como a realização da palavra geram bênçãos de paz, de poder interior, de beleza espiritual. Tens esquecido, entretanto, Dionísio, olha a comunidade. Tens esquecido, entretanto, Dionísio, que eis o que tenho contra ti, de buscar a consolação de tua alma, tantas vezes ferida, necessita em Jesus, no Cristo Consolador. Sofres e tens sofrido muito, entretanto, Dionísio, quase nunca tens recorrido ao Mestre. Por quê? Por que não tens recorrido ao Mestre? O mesmo Evangelho que te ensinou a perdoar 70 vezes 7 também te faz o inefável convite. O mesmo Evangelho que diz que nos retrata as bem-aventuranças, o mesmo Evangelho que nos pede que devemos perdoar 70 vezes 7, nos faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Recorda, Dionísio, as observações de Moody, se tens atravessado o Mississippi de dificuldades e subido rochosas de deveres por amor ao Mestre, e já verificaste a exatidão do roteiro divino, não ponhas em dúvida, Dionísio, caro amigo, as outras informações, do livro da Grande Viagem. Aproxima-se do Senhor, da compaixão, Ele enxugará tuas lágrimas, fortalecerá teu coração, aliviará as dores de teu espírito.
Não duvides, Dionísio, arremessa-te ao divino. O Senhor é meu pastor, nada, pois, me faltará, meus irmãos. Quem crê em mim tem a vida eterna. Se já conseguimos ter a fé, como tem uma mensagem de Emmanuel, que diz assim: se nós, diante de amarguras e crises de provação, nós temos no dia a dia da nossa fé praticado e exemplificado o poder da paciência, se nós, diante de tantas dificuldades que se apresentam para nós, nos quadros do serviço, do nosso dia a dia, temos sofrido críticas e, diante disso tudo, temos demonstrado a fé no poder do trabalho. Se diante da tortura, da provocação à nossa sensibilidade, para que percamos a mansidão, para que percamos a brandura, temos mantido e mostrado a fé através do poder do perdão. Se nós, muitas vezes, vivenciamos incompreensões, somos muitas vezes até nos sentimos apunhalados pela ingratidão. Se cada um de nós, no nosso dia a dia, e o caso de Dionísio em especial, tem demonstrado fé no poder do amor, por que não? Por que não nos entregarmos? Se o roteiro é claro, se o caminho é claro, se a diretriz já está entendida, e o roteiro nosso é divino, não é um roteiro que se compra nas bancas, em livrarias. O roteiro divino não se compra. O roteiro divino se sente, se compreende. Percebe-se a descrição detalhada do que devemos pensar, sentir e agir. É o grande regulamento, é o grande manual de nossas vidas. É ali, nesse roteiro divino, que nós aprendemos e devemos seguir, devemos agir. É uma obediência, como diz Kardec, é obedecer e resignar. Obedecer no sentido de escutarmos o que esse roteiro nos diz, e resignar no sentido de aceitarmos o que está e o que vivenciamos em cada dia. Dionísio, meus irmãos, talvez um pouco de nós já apreendeu algumas bem-aventuranças. Já temos as nossas sentinelas nos lábios tantas vezes que muitas vezes não precisamos nem nos preocupar mais com isso. Já aprendemos a obedecer, já aprendemos a aceitar. Mas por que ainda não aprendemos a nos entregar, a nos colocar diante do Cristo, a nos ajoelharmos, seja simbolicamente ou concretamente diante do Cristo, e pedirmos a Ele, entregarmos nossa vida, as nossas dores, e implorarmos por seu amor, olhais o melhor perdão, estarmos certos, né, que estamos sendo carregados por Ele em nosso dia a dia. O Cristo não nos desampara. O Cristo é aquele que afirmou no seu Evangelho, na sua existência, e através dos evangelistas, dos apóstolos, temos a possibilidade de termos essas reflexões no nosso dia a dia. Saibamos compreender que se estamos cansados, que se estamos angustiados, principalmente nesse momento tão difícil, que não só uma pessoa vive, mas um mundo inteiro, um planeta inteiro vive. Perdas, dores, sem data, sem hora, sem uma doença específica, sem uma característica, sem um porquê. Né? Quantas pessoas têm partido no Brasil? São milhares e milhares, né? E centenas ou milhares de famílias que têm batido a porta e que podem estar se sentindo, assim como Dionísio, cansados, atordoados. E é nessa hora
que o amor, que a fé tem que tomar conta de nossos corações com uma única certeza: vamos e devemos caminhar em direção de Jesus, nosso Mestre, porque Ele nos prometeu: quem crê nele tem a vida eterna. Porque o Senhor é o nosso pastor. E sem Ele, nada, perdão, e com Ele nada nos faltará. Se estamos cansados, vamos até Ele e encontraremos o bálsamo para a nossa vida, para o nosso cansaço, para o nosso coração, para o nosso cotidiano. Já sabemos o roteiro. E o nosso roteiro é divino, é magnífico, é cheio e carregado de amor para com todos os seus filhos. Em cada trilha, em cada placa, só nos guia para um caminho, para uma verdade e para a vida eterna. Que essa carta que foi escrita para Dionísio, possamos ler essa carta como se fosse para nós. E que possamos nos reconhecer diante do Cristo, diante de Deus, diante de Maria, nossa mãe, né, como seus filhos, sedentos de seu amor, e que esse amor penetre em nosso coração e nos guie, como tem nos guiado, e nos fortaleça, nos ampare e nos proteja para hoje e sempre. Eu queria pedir licença para ultrapassar um pouquinho mais o nosso tempo de hoje. Nós estamos, domingo é o Dia das Mães, por certo é um dia marcado na terra, é um dia que muitas vezes se perde pelo consumo, é o dia talvez que para algumas mães ou para muitas mães, infelizmente, é o único dia que seus filhos se lembram dela. Mas eu gostaria de voltar os meus pensamentos e pedir a que todos voltem os seus pensamentos para suas mães, para Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela nos guie, nos ampare, porque todos nós somos seus filhos. E eu trago uma mensagem de Maria Dolores, e que se intitula Meu Tesouro. E eu peço que esta mensagem seja a nossa oração final, que ao lê-la e que ao ouvi-la, nós concentremos e pensemos como se estivéssemos em oração. Vamos orar, meus irmãos. Agradeço, Senhor, o mundo em verde e flor que nos fizeste. A terra, o lar de luz que se equilibra em pleno lar celeste. Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de servir, o dom de compreender. Agradeço a amizade que em meu coração se renova e se ufana, toda vez que se alegra ou se refaz no entendimento da ternura humana. Agradeço a lição do sofrimento, no cadinho da prova em que me exaltas, entregando-me a dor por auxílio divino e apagando em silêncio as minhas próprias faltas. Agradeço a instrução e o carinho da escola, o socorro do bem e a palavra tranquila que me ajuda ou consola. Agradeço a alvorada, o sol que me sustenta e acaricia, a noite que me acalma o pensamento, o pão de cada dia. Entretanto, meu Deus, mais do que tudo, agradeço-te em prece enternecida o regaço materno que me trouxe para a glória da vida. Em tudo, em todo tempo e em toda parte, sê bendito, Senhor, pela Santa Mãezinha que me deste, meu tesouro de amor. Que assim seja.